Vem comigo acompanhar a minha produção de bolos no pote? Eu me chamo Érica e você está no canal da Quinha Doces Gourmet. Eu comecei, gente, pelo meu bolo Red Velvet com ninho. Essa massa vermelha maravilhosa com brigadeiro de ninho, tá? E eu já tinha colocado uma camada do brigadeiro e vim colocando a massa. Essa massa, gente, eu asso ela na forma normal, quadrada, e depois eu esfarelo ela. Eu não gosto de cortar, eu prefiro assim, dessa forma. Pra mim fica mais prático, mais rápido, tá bom? E a gente na confeitaria precisa de praticidade e tempo é dinheiro, né? Então eu prefiro dessa forma, tá bom? Aí eu vim colocando a massa, coloquei a primeira camada de massa em todos os potes, e aí eu vim molhando elas, tá? Eu molho com a minha calda de leite condensado. Eu ensino essa calda, ensino essa massa, ensino todos esses recheios que vocês vão ver no vídeo no meu e-book, tá? Eu tenho um e-book de bolos no pote super completo. São 5 receitas de massa, mais de 20 sabores de recheios, de variações de sabores de bolos no pote. Também tem um bônus de bombom de uva, bombom tropical e bombom de morango. Você também aprende a fazer a minha tortinha de limão. E ainda tem um bônus de precificação, gente. Você aprende a precificação do zero. É passo a passo mesmo. É assim, um e-book bem completo, tá? Então, você aprende a precificar para você não perder dinheiro na confeitaria. É bem legal. Eu tenho o link desse curso está na minha bio, tá bom, gente? Então, aí, ó, eu já tinha colocado 3 camadas de recheio e 2 camadas de massa, tá? É sempre importante molhar todas as camadas de massa, tá bom? Porque bolo no pote, bem molhadinho, é bem mais gostoso, né? E aí, por cima, gente, eu gosto de colocar a massa, a própria massa mesmo, o farelinho da massa para decorar. Fica assim, bem bonito, tá vendo? Olha, perfeito, bem recheado, delicioso, meus clientes amam. E agora, gente, eu vim para o bolo de ninho com Nutella. Eu fiz só 2 para ir mais rápido o vídeo, para não ficar tão extenso, tá bom? A massa de chocolate do mesmo jeito, eu esfarelo ela da mesma forma, tá? E eu já tinha colocado uma camada do recheio de ninho. Vim colocando uma camada de massa, molho bem e vou vir com mais uma camada de brigadeiro de ninho, tá bom? Aí tinha acabado, eu fui pegar o outro saco de confeitar. Eu gosto de colocar, gente, no saco de confeitar porque fica mais fácil, tá vendo? Para rechear do que com a colher. E fora que economiza louça também, né? Aí, gente, eu vim colocando a Nutella pura, tá? A gente coloca pura, não mistura com creme de leite com nada, tá? É a Nutella puríssima mesmo. Eu vim colocar mais uma camada de massa. Vou molhar bem novamente. E vou vir com mais uma camada do nosso recheio de ninho. Ó, tá vendo como facilita você colocar com o saco de confeitar? Porque você consegue tampar bem todas as partes e fica bem retinho o recheio, não fica aquele recheio mais de um lado, mais do outro, sabe? Então eu prefiro dessa forma. Aqui, gente, eu vim colocando a Nutella para decorar dessa forma, tá? Antes de tampar, uma dica que eu vou dar para vocês é colocar esse bolo no congelador para a Nutella dar uma endurecida, tá bom? Aí depois que você tampar, ela não vai desmanchar esse desenho dela aí. Aqui eu vou fazer o bolo de prestígio, tá? Vim colocando recheio de coco no fundo. Esse recheio de coco também é maravilhoso. Esse é um dos bolos também que eu mais vendo. Na verdade, acho que ele é o campeão de vendas. E aí eu vim colocando agora a massa de chocolate esfarelada. Molho bem. Vou vir com mais uma camada de recheio de coco. Importante, gente, vocês rechearem bem, tá? Bolo no pote bem recheado. É uma delícia. Vim com mais uma camada de massa. E agora eu vou molhar novamente, tá bom? E aí, gente, agora eu vou vir com minha ganache de chocolate ao leite por cima, tá? Tem gente que coloca brigadeiro, fica a critério de quem faz, né? Eu prefiro colocar ganache, fica muito mais gostoso. Então, eu finalizo aqui com a ganache e por cima dessa ganache, para decorar, eu coloco o coco ralado, tá bom? Agora eu vou vir colocando o coco, como vocês estão vendo, ó. E ele fica bem bonitão. Esse é um dos bolos, igual eu falei, que eu mais vendo aqui, gente. Prestígio tem que ter toda semana. Prestígio, brigadeiro, são sabores que não pode faltar de jeito nenhum. Me conta aqui nos comentários qual o bolo que não pode faltar aí na confeitaria de vocês. Aí eu mostrei ali, acabei não falando, a embalagem que eu utilizo, tá? É dessa pra festa, de 250 ml. Embalagem não, os potes que eu utilizo, tá? Esse dá pra festa de 250 ml. Aqui a gente já estava fazendo o bolo de brigadeiro. Eu coloquei uma camada de brigadeiro no fundo, coloquei massa, molhei bem,
Vim com mais uma camada de brigadeiro e aí vai ser o mesmo processo. Mais uma camada de massa, depois mais uma camada de brigadeiro. E aí eu vou finalizar, gente, com granulado em flocos, tá? Eu prefiro utilizar o granulado em flocos porque fica mais bonito, eu acho, tá? A minha percepção, eu acho que fica mais bonito do que o granulado normal, tá bom? Mas fica a seu critério colocar o granulado que você quiser, tá bom? Aí aqui, ó, eu tava colocando a última camada de massa. E aí eu vou molhar novamente, tá bom? E vou vir com a última camada de brigadeiro por cima. Esse bolo, gente, é delicioso. É um brigadeiro super cremoso, como vocês estão vendo aí, ó, bem brilhante, tá? Esse meu brigadeiro é um brigadeiro gourmet, não é um brigadeiro tradicional. E ele é bem cremosinho. Eu deixo nessa cremosidade, gente, porque bolo no pote não pode ser recheio muito firme, né? Senão, além de não ficar tão agradável na hora de comer, ele, na hora de tirar do pote também fica ruim. E aí é o granulado em flocos que eu falei pra vocês que eu gosto de colocar, tá vendo? Fica bem mais bonito. E aí eu tampei o bolo e ficou desse jeito. Aí eu venho colocando a minha etiqueta. Olha como fica, tá vendo? Se você não tiver uma etiqueta personalizada, você pode comprar aquelas etiquetas que está escrito bolo no pote, com a validade e colocar, tá bom? Aqui, gente, eu já estava fazendo meus bombons de uva, que é outro doce que não pode faltar. Toda semana eu tenho aqui na minha confeitaria e toda semana vende super bem. A embalagem que eu uso é essa aí da Galvanatec, tá? É G680, de 250 ml também, tá? Aí eu coloquei meu creme de ninho. Vim colocando as uvas já lavadas e higienizadas, já estavam secas, tá? Eu lavo elas, higienizo elas e deixo elas secando antes de colocar no pote, tá? Por quê? Se você colocar elas molhadas dentro, vai ficar soltando água no recheio e não fica legal, tá? E aí eu gosto de colocar elas inteiras assim, pra durar mais, né? Pra ter uma validade maior. E aí por cima também eu finalizo com uma ganache de chocolate ao leite, coloco uma uva para decorar. E veio com granulado em flocos também, tá bom? Esse doce, gente, é delicioso. Campeão de vendas também, vende muito, tá? Sempre que eu faço doce, eu tenho que ter bombom de uva. Os clientes pedem muito. E essa foi a produção do dia. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal para receber mais vídeos como este. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.